Olá, queridos irmãos e amigos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para você e sua família. Espero que você esteja bem. Hoje vamos refletir um pouco mais na palavra de Deus, no livro de Malaquias, nesta oportunidade, no capítulo 3, o verso de número 6. Assim nos diz a palavra do Senhor: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Talvez você não me siga nas minhas redes sociais, pesquise lá, Aldenis Clemente, Instagram, Facebook, e coloquei esses dias, recentemente, as seguintes palavras, Deus não muda, Deus tem mudado, Deus muda. Então, como defender esta minha tese baseado nesse texto? Deus é um ser imutável. Essa é uma qualidade, uma característica do nosso Deus. Ele não muda. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é maravilhoso. Deus não mudar, isso nos diz respeito a um Deus que não muda a sua essência. O que significa mudança? Mudança é modificar a essência de algo. Nós constantemente estamos lidando com mudança. Por exemplo, nossos traços de personalidade são mudados. Às vezes temos certas opiniões sobre determinados assuntos e com o passar do tempo, com o amadurecimento, nós mudamos certas opiniões que temos. As nossas roupas também mudam. Nós mudamos de roupa, de cores e constantemente, ao mudarmos o nosso jeito de ser, de se vestir, de se portar, as pessoas também podem mudar a opinião que têm a respeito das nossas vidas. Tem várias formas de promovermos determinadas mudanças. Deus é, em essência, imutável, mas se fez conhecido por diversas formas, pela natureza, por sua palavra, pelo Verbo encarnado que é Cristo, pelo seu Santo Espírito que está no meio de nós. São as formas que Deus se faz conhecido sobre nossas vidas. Pois bem, agora eu quero defender determinada coisa aqui para você. O que eu quero defender? Que Deus sempre muda. Aonde? Deus muda dentro de nós. Vejamos, o nosso conhecimento sobre Deus, ele começa de maneira sentimental e intuitiva. Nós temos certo conhecimento de Deus, certo conhecimento de redenção com tudo quanto foi criado, a beleza, a exuberância de tudo. Este sentimento é intuitivo, sentimental, é um conhecimento prévio que eu tenho de Deus. Todavia, quando passamos a conhecer a palavra, quando a fé começa a ser gerada dentro de nós, parte aí um elemento espiritual que vai fazendo com que esse conhecimento abstrato, sentimental sobre Deus vá crescendo e se torne algo concreto. As Escrituras apoiam esse conhecimento de Deus e a nossa experiência diária com Deus vai fazendo com que esse conhecimento se expanda, se torne grande, maravilhoso. O nosso conhecimento sobre Deus muda. A nossa experiência com Deus faz com que Ele mude dentro de nós. E a nossa forma de conhecer a Deus, muitas das vezes caricaturada pela religiosidade dos nossos dias, começa a mudar também. Eu vou abrir um parênteses para isso. Por exemplo, existem determinadas igrejas, determinadas teologias que podem nos apresentar um Cristo que Ele não é de fato. Lembra de Jairo? A Bíblia diz que ele procurava saber quem era Jesus. E hoje em dia a humanidade está da mesma forma de Jairo, procurando saber quem era Jesus, quem é Jesus de nosso meio. Mas as pessoas têm encontrado diversos Cristos, curandeiro, mercenário, Cristos diferentes, que não é o nosso Cristo verdadeiro, segundo as Escrituras, em essência. Esse não é o Cristo que a Bíblia apresenta, esses que muitas religiões hoje em dia apresentam. Mas perceba que tem pessoas que entram pela porta do Evangelho conhecendo esse tipo de Cristo pela metade, um Cristo parcial, limitado, um Cristo com muitos interesses por trás e não com o interesse essencial que é a mudança da nossa vida, a nossa ida para o céu. E existem essas pessoas que têm esse conhecimento de Deus sobre essas religiões que o apresentam, mas a partir do momento que passa a viver o Evangelho, vivenciar uma vida cristã, esse Deus que ele conhecia, primeiramente como um Deus que exigia coisas dele, com a experiência, com a leitura da palavra, esse Deus muda dentro dele. Ele passa a conhecer o Deus verdadeiro. Por exemplo, Deus mudou para a serva de Abraão, chamada Agar. A Bíblia nos diz que essa tinha um certo conhecimento de Deus decorrente do seu senhor Abraão. Talvez ela escutou Abraão dizendo que Deus falou com ele, mandando sair daquela terra para a terra que Deus lhe mostraria. Ela conhecia apenas esse Deus que falou com Abraão e que toda a clã estava seguindo a este Abraão. Pois bem, no dia em que o Senhor, em Gênesis 16, versículo 13, permitiu uma situação na vida de Agar, onde ela enfrentou um deserto,
um momento de dificuldade, um desespero muito grande na sua vida, quando ela estava aos prantos, chorando com esta decisão que tiveram sobre ela de levá-la, de tirá-la de dentro daquele lugar, com as perseguições que ela estava enfrentando dentro da clã de Abraão, a Bíblia diz que quando ela estava neste momento, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, palavras de Agar. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cardes e Bered. Que palavras são estas? Esta palavra que ela intitulou aquele poço foi sobre um Deus que ele vê. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, Tu és o Deus que vê. Perceba, Agar não conhecia esse Deus que estava lhe vendo. Mudou, Deus mudou dentro de Agar, mudou para melhor. Vejamos outro exemplo, o exemplo de Jó. Jó conhecia o Deus dos ritos, conhecia aquele Deus das experiências religiosas, dos sacrifícios, de um Deus que permitia tudo estar bem na sua vida. Todavia, quando Jó foi levado à maior provação da sua vida, perdeu filhos, perdeu propriedades, perdeu o nome que tinha na praça, perdeu tantas e tantas coisas. Mas a Bíblia nos garante no capítulo 42 do livro de Jó, no versículo 5, Jó diz as seguintes palavras: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Ou seja, Deus mudou dentro de Jó. Conhecia apenas ele de ouvir, mas passou a vê-lo de perto, a conhecê-lo. Perceba, Deus moverá meios, circunstâncias, situações para que Ele mude dentro de nós. Essa é a vontade de Deus, que Ele mude dentro de nós, que a nossa concepção mude para melhor, que passemos de um conhecimento, como Paulo diz, embaçado, para um conhecimento pleno, de uma experiência limitada, de uma experiência abstrata, para uma experiência profunda com Deus. Que Deus mude dentro da sua vida, da minha vida, para melhor, que o nosso conhecimento de Deus sempre venha mudar. Então, não estranhe muitas das vezes as mudanças que acontecem na sua vida. Não estranhe as experiências marcantes que você tem levado sobre sua vida. Talvez seja esses os meios que Deus tem utilizado para que Ele mude dentro de você. Talvez o Deus dos louvores, dos cânticos, do Deus que você conhece pela boca dos outros, passe a mudar dentro de você para um Deus de um conhecimento empírico, de um Deus que eu conheço na prática, de um Deus que tem mudado dentro de mim para melhor. Não estranhe as ardentes provas que vêm sobre sua vida. Esse é o meio que Deus tem usado para que você mude a sua percepção sobre Ele. Não estranhe, eu repito, torno a falar sobre isso. Não estranhe os caminhos que Deus tem permitido você passar. Não desdenhe as provações que você tem enfrentado. Muitas das vezes, perceba, essa mudança de Deus, ela virá após muitos dilemas, após desertos, dificuldades. Outra coisa que eu quero falar para você. Você sabe que não dá para verificar a autenticidade ou mudar a forma de um ferro se não passar pelos processos de fogo. As escórias só são tiradas quando se passa pelo fogo. Outra coisa, você sabe que só dá para mexer no barro, só dá para modificar a forma de um vaso após quebrá-lo e levá-lo a amassar e passar a trabalhar nas mãos do oleiro. Então, existem coisas na nossa vida que só serão feitas, só serão mudadas nossas concepções com relação a Deus através de provações, de lutas, de dificuldades. E talvez você já experimentou isso na sua vida, né? Quando estava com uma vida de certa forma estável, passiva, mas depois de certa provação, de certas dificuldades ou de outros caminhos que Deus resolveu trilhar e permitir você trilhar, você talvez hoje já tenha dentro de si uma concepção muito mais abrangente do que Deus é. O Deus que lhe abriu a porta quando tudo estava fechado. O Deus que lhe trouxe milagre quando você estava desesperançado. O Deus que lhe mostrou sua glória em momentos que você estava clamando por Ele. Então, que Deus mude, mas mude dentro de você, que mude sua percepção com relação a Deus. Que saiamos do conhecimento abstrato, sentimental, para o conhecimento pleno, baseado nas Escrituras Sagradas e nas experiências com Deus. Que Deus te abençoe. Neste momento eu quero fazer uma oração por sua vida, por nossa vida, que o Senhor venha estar permitindo que essas mudanças para melhor sejam experimentadas na nossa vida. Senhor Deus, eterno Pai, Todo-Poderoso, minha oração neste momento é para que todo o povo que ouviu esta palavra possa também experimentar um Deus de conhecimento próprio,
um Deus com conhecimento nas Escrituras, mas um Deus que fala conosco, um Deus que nos vê, assim como Agar teve aquela experiência marcante, um Deus que eu ouvia falar, mas agora com os olhos contemplo como Jó assim experimentou. Ó Deus, o Senhor é imutável, o Senhor não muda, o Senhor garante suas promessas, o Senhor continua falando, continua trazendo experiências para as nossas vidas. Ó Deus, que nós possamos sentir o Senhor mudar, que minha concepção mude com relação ao Senhor para melhor a cada dia. Abençoa o teu povo, que ouve a tua palavra, a todos que estão também compartilhando esta palavra. Que o Senhor fale com a tua igreja. É um prazer, Senhor, ministrar a tua palavra. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por todas as tuas bênçãos. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.